Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Amém. A paz do Senhor para todo mundo. Amém. Profético. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita revelação essa noite. Amém. Essa manhã, essa tarde, não sei, né? Horário que a pessoa vai assistir. Amém, meu querido. Esperar o pessoal entrar aí. Porque hoje nós vamos tratar de uma palavra tremenda em relação à família, que é a palavra aliança. Amém. Nós vamos começar a falar sobre aliança, alguns aspectos da aliança que envolvem a nossa família, né? É sempre bom a gente entender a questão da aliança, porque a aliança estabelece algumas situações e nós precisamos entender sobre a aliança. Amém. Os impactos dela, né? Os impactos. Porque a gente está envolvido em aliança que a gente nem sabe, né? Então é importante a gente compreender qual é o princípio de Deus em aliança para a família, né? Então quais são os princípios de Deus? Porque Deus, ele se move por meio de princípios. Amém, verdade. Né? Tudo que ele monta, tudo que ele faz, tudo que ele realiza sobre os princípios que ele mesmo estabeleceu. E esse princípio de aliança é um princípio poderoso, principalmente na família. Amém. Né? Então nós precisamos entender como funciona Amém. a aliança de Deus com a família. Né? Porque a família sempre tem uma aliança. E a aliança de Deus com a família? Verdade. Né? A gente sabe que a família começa com uma aliança, marido e mulher, mas existe também a aliança de Deus com a família. Né? Então a gente precisa compreender o impacto dessa aliança. Né? Amém, meu irmão? Então nós vamos orar, enquanto as pessoas estão entrando, nós vamos orar, vamos determinar aí. Amém. Que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Pai, Sim, nós Pai, queremos Senhor, entregar esse tempo nas Tuas mãos. em nome de Jesus, Senhor. Imploramos a Ti, Senhor, a Tua presença. Sim, Pai. E o Teu mover, a Tua palavra. Amém, Pai, Porque Senhor. sem Ti nada podemos fazer. Verdade. E o Senhor é o nosso mestre, aquele que nos ensina. Sim, Pai. Então vem nos ensinar nessa noite, Pai. Precisamos Sim, Pai. que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos revele a Tua palavra. Amém, Pai. Espírito de Deus, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento Sim, para as Pai, Escrituras, Senhor. Nós queremos ouvir uma palavra específica da parte do Senhor para o nosso coração, para a nossa família. Por isso nós amarramos toda a força demoníaca. Amém, Pai, e proibimos qualquer atuação satânica ou maligna. Sim, Pai, em nome na de Jesus. mente de cada um de nós, na mente daqueles que estão recebendo, compartilhando esse ensino, essa revelação. Amém, Pai, Senhor. E cobre a nossa vida com o sangue do Cordeiro. Sim, e traz Pai. sobre nós a proteção enquanto nós estamos estudando e absorvendo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu querido. Vamos Sejam lá. todos bem-vindos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Nós vamos começar a falar sobre a aliança de Deus com a família. Né? Se não der para falar tudo hoje, a gente continua na quarta-feira que vem. Amém. Porque é um assunto muito amplo, né? Ele envolve muitos aspectos, tem muitas particularidades. Sim. Então a gente precisa aprofundar um pouco para compreender cada uma delas. Então eu vou ler um texto para a gente começar. Né? A primeira coisa que a palavra de Deus nos diz sobre a questão de uma família e como Deus se relaciona com a família, está lá na criação. Né? Gênesis 1, 27 e 28 diz assim: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, primeira coisa importante sobre esse texto é que Deus está criando
Ele está formando a primeira família. Amém. Você percebe que aqui ele está falando assim, olha, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Então, duas coisas importantes nesse texto. Quem o homem é, quem o homem é, Amém. E o que o homem tem. São duas coisas importantes. Eu acho que na vida de todo mundo, essas duas coisas são as coisas que falam mais alto, né? Quem sou eu e o que eu tenho. Ou seja, qual é a minha identidade? Quem sou eu em Cristo? Quem sou eu no Senhor? Porque Amém. nós viemos de Deus. A nossa origem, Amém. o nosso desenho, o nosso projeto foi a imagem de Deus. Nós Amém. temos uma identidade que só pode ser encontrada no Criador. Então a nossa identidade ela não vai ser encontrada na criatura. Nós não teremos uma identidade firmada, né, ou abençoada em criaturas. Ou seja, Deus criou o homem à sua imagem. Então, qual que é o propósito de Deus? Sempre foi o propósito de Deus que os homens tivessem a essência Amém. do que ele é. Quem Deus é. Amém. Essa é a grande revelação desse primeiro texto. Então, quando Deus cria a primeira família tinha uma identidade. Essa identidade era só olhar para Deus. Ou seja, ele criou o homem à sua imagem. Então, o homem seria aquilo que Deus é. Deus é santo, o homem tem que ser santo. Deus é um, então o homem e a mulher tem que ser um. Então, o princípio já foi estabelecido logo no começo. O princípio da aliança. Ou seja, Deus é um. Deus tem uma aliança entre... Deus é um, né? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são um. Então, eles têm uma aliança Amém. indissolúvel. Quando ele cria o homem à sua imagem, ele está criando homem e mulher. Ou seja, ele está criando homem e mulher, os criou. Amém. Ele não criou um indivíduo. Ele criou dois que seriam um. Deixará o homem pai e mãe. Verdade. Se unirá à sua mulher, se aliançará com a sua mulher. Amém. Ou seja, vai fazer uma aliança com ela e serão os dois uma só carne. Isso é a imagem e semelhança de Deus. Amém. Essa união entre um marido, entre um homem e uma mulher, formando a primeira família, é o que reflete aquilo que Deus é. Essa unidade. Então, é uma aliança. Tudo começa com essa aliança. Deus começou com uma aliança. Então, vocês terão uma aliança. Os dois serão um. Amém? Então, quem vocês serão? Vocês serão um. Vocês terão a minha identidade, a minha essência, a minha santidade. Né? E aí, o que vocês terão? Não o que vocês serão. Vocês terão por causa dessa aliança, né? Dessa identidade, dessa aliança. Ou seja, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, então eu desfruto da bênção de Deus. Deus abençoou o homem quando ele era a imagem e semelhança de Deus. Quando ele era a imagem e semelhança de Deus. Aí Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Então eu te dou autoridade. Você vai ter bênção, multiplicação, Amém. Autoridade, poder. Ou seja, você vai desfrutar de algo. Por quê? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Isso é muito poderoso. A família tem que ser a imagem e semelhança de Deus. Então, a aliança de Deus, ela tem dois objetivos e eles têm uma ordem. Eles têm uma ordem. Os objetivos da aliança de Deus com a família têm uma ordem. E não podem ser alteradas essas ordens. Amém. Então, quando eu me aproximo de Deus, quando eu estou buscando a Deus, o que acontece comigo? Deus, ele começa a falar: olha, eu tenho uma aliança, eu só trato com você se nós formos um.
E a Bíblia diz, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Amém. Então, Deus, para tratar com a família, Ele primeiro tem que fazer uma aliança com essa família. Ele tem que estar aliançado com a linhagem. Amém. Ele tem que estar aliançado com a família. Deus se move dessa maneira. Então, a primeira coisa, se a família tem aliança com Deus, então o primeiro objetivo dessa aliança é transformar quem nós somos. Amém, amém. E não o que nós temos. Amém, amém. Né? A gente se aproxima de Deus porque nós queremos que Deus nos dê coisas. Ou seja, Senhor, essa aliança, quais são os benefícios da aliança? Deus fala assim, ó, primeiro benefício, eu vou transformar o teu caráter. Primeiro benefício, eu vou transformar a tua essência. Eu vou reconstruir a minha imagem em você. Então eu vou trazer santidade dentro do teu espírito. Amém. Eu vou colocar as minhas leis em você. Então, o que a aliança de Deus faz com o homem? Ele muda quem o homem é. A essência. A essência. Amém? Então, mas entenda uma coisa, nós não estamos falando de indivíduos aqui. Amém. Deus os abençoou. Deus abençoou o casal. Amém. Aqui não está escrito Deus abençoou Adão. Adão era abençoado e Eva não. A Bíblia diz Deus os abençoou. Amém. Deus abençoa o casal. E aí tem um segredo importantíssimo em relação ao casamento. O primeiro casamento está descrito aqui em Gênesis. Quando uma pessoa se casa na presença de Deus, quando uma pessoa se casa, a bênção pode fluir sobre essa pessoa. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, Deus abençoou o casal. Amém. Glória a Deus. A bênção está no casal. Amém, amém. No casal. Então a bênção está na família. O que é o casal? O casal é o núcleo da família. Se o casal estiver aliançado com Deus e tiver aliança e a sua imagem e semelhança, ou seja, eles se parecerem com Deus, tudo que esse casal fizer vai estar aliançado com Deus. Tudo que esse casal fizer vai ter a bênção de Deus. Por quê? Porque o primeiro casal tinha a identidade de Deus e por isso eles desfrutaram da bênção. Por isso que muitos casais quebram as alianças que eles fizeram, aliança com Deus. Quando o casal quebra a aliança com Deus, quando ele destrói a aliança com Deus, ou seja, Deus mandou não comer do fruto proibido. Quando o casal desobedece, eles desobedecem juntos. Então a culpa é de quem? Não, é dos dois. Por quê? Porque vocês estão aliançados. Vocês são um. Então na hora que Eva comeu do fruto, Adão já tinha pecado. Já tinha. Por quê? Porque eles têm Por isso aliança. que ele não conseguiu falar não. Não. Por quê? Porque eles têm aliança. Uhum. Então isso me fala muitas coisas. Por causa da aliança que eu tenho com a minha esposa, o pecado dela é meu. E o meu pecado é dela. É simples assim. Eu conheço história de pessoas que ficaram com problemas espirituais, ficaram endemoniadas. E o marido, uma vez uma mulher ficou endemoniada, o marido estava do lado. E a mulher era uma mulher que ia na igreja, que buscava o Senhor, estava sempre na igreja. De repente ela cai endemoniada e o marido ficou olhando para a esposa dele endemoniada no chão e a gente tentando tirar os demônios dela. E aí o marido, que nunca ia na igreja, o marido, olhando a esposa endemoniada, e ele, que não ia na igreja, que não tinha aliança com Deus, ele olhou para o bolso e tinha um cigarro que ele fumava. Ele pegou o cigarro, amassou e jogou no chão. Quando ele fez isso, a esposa foi liberta daquele espírito maligno. Por quê? Porque a porta da desobediência estava no marido, que tem aliança com a esposa. E aquele homem se converteu. Teve uma revelação. Então, foi uma experiência. Mas por que isso aconteceu desse jeito? Porque existe um princípio de aliança na família.
Não adianta você tentar fugir disso, porque você está aliançado quando você se casa. Você já está aliançado. Irmã, você já está aliançada. Vocês são um. Não são duas pessoas. Uma única pessoa. Deus criou assim. Amém. Então, qual é o modelo de Deus para aliança no casamento, na família? É o casal. O casal, ele aliançado com Deus, se ele permitir que essa aliança transforme quem eles são, eles podem desfrutar daquilo que Deus tem. Esse é um princípio básico. 2 objetivos da aliança. Grava bem isso. Primeiro objetivo, Deus não vai trocar a ordem desses objetivos. Primeiro, Deus quer mudar quem nós somos, como família. Como família, Deus quer mudar a nossa identidade. Deus quer que a gente nasça de novo como família. Amém. Então é isso que Deus quer fazer. E o segundo, Deus quer nos abençoar. Mas Ele não pode abençoar uma família que não tem a imagem e semelhança de Deus. Então, enquanto a família não for tratada no seu caráter, na sua essência, naquilo que ela tem de filosofia, de cultura, enquanto isso não estiver alinhado com quem Deus é, ou seja, com a sua palavra, ela não pode desfrutar da bênção, da autoridade, da multiplicação. E aí você vê a família, né? Ela busca o segundo objetivo de Deus. Ela busca, a gente vai fazer a campanha, a gente vai na igreja, a gente vai fazer um monte de coisa. Mas se vocês não tiverem aliança e deixar com que o primeiro objetivo se consolide, vocês não vão alcançar o segundo objetivo. Por isso a Bíblia fala, seguir a paz com todos e a santificação. Amém. E quando você busca a santificação, o que você está fazendo? Você está sendo transformado à imagem e semelhança de Deus. Amém. Que é santo. Amém. Né? Então, a Bíblia fala, sejam santos como Deus é santo. E a Bíblia repete, seja santo porque Deus é santo. Então, nós precisamos ser transformados na nossa identidade. Amém, amém. Né? Porque senão, Deus vai sair abençoando pessoas que não têm aliança com Ele, e essas pessoas vão fazer aliança com o pecado, vão fazer aliança com drogas, vão fazer aliança com prostituição, vai fazer aliança com uma série de pecados que Ele não vai financiar. Não, e até porque Ele é justo, né? Então, se Ele não vai ter aliança com o ímpio, se a gente tiver qualquer atitude de ímpio... Acabou. Quer dizer, quando você perde a identidade de Deus, você perde tudo o que Deus pode trazer para você de benefício. Isso é muito importante. Então, esse primeiro texto fala sobre isso. Né? Então, Deus, desde o começo, Ele quis estabelecer aliança com famílias. Amém. Você não vai ver Deus aliançando uma pessoa. Você não vai ver isso. E é estranho, né? Porque Deus age nas famílias, Deus age nas coletividades, e a primeira coletividade é a família. Então, Deus age na família em primeiro lugar. Se Deus age na família, qualquer indivíduo que estiver na família vai ser abençoado, vai ser tocado pelo agir de Deus. Então, por exemplo, depois que o homem cai, ele perde, a primeira coisa que ele perde é a sua identidade. Primeira coisa, irmão, você pecou, você perdeu sua identidade. Eu pequei, perdi a identidade de santidade de Deus. Por isso que o pecado ele tem que ser tratado primeiro. Se você e eu não tratarmos o pecado primeiro, nós não vamos desfrutar das bênçãos da aliança. Então, o pecado nos afasta de Deus. Né? A palavra de Deus diz assim, eis que os meus ouvidos, Deus falando, né? Os meus ouvidos não estão fechados, a minha mão não está encolhida que não possa ajudar, mas os vossos pecados, eles fazem separação entre nós, para que eu não te ouça. Então, o pecado é um problema. E por causa do pecado, Deus trouxe juízo sobre a terra. Na época, Ele trouxe o dilúvio. E o dilúvio, irmão, o dilúvio foi um juízo de Deus sobre toda a humanidade, sobre toda a família. E olha que interessante, Gênesis capítulo 6
ele chama um homem chamado Noé. Por que ele chama Noé? Por que Noé era diferente dos outros? A Bíblia diz que Noé era um homem justo, reto, temente a Deus e se apartava do mal. Deus chegou para Noé e falou assim: Noé, você tem a minha identidade. Então, contigo, ele diz em Gênesis 6,18, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Então, olha o que Deus está tratando. Deus não está tratando com Noé. Noé, você é justo? É. Então eu vou entrar com livramento, eu vou entrar com salvação, mas eu não vou salvar você. E com recomeço, né? Eu vou salvar a tua família. Porque Deus faz aliança com famílias. É interessante isso, porque se você falar assim, eu tenho aliança com Deus, você está errado, irmão. Por exemplo, tem um homem no Novo Testamento, o apóstolo Paulo chegou para ele e falou assim, esse homem estava tentando se matar. Pegou uma espada e ia se matar. E o apóstolo Paulo falou assim para ele, olha, não faça isso. Né? E o homem falou, o que eu tenho que fazer então? E aí o apóstolo Paulo fala uma frase famosíssima, ele fala assim, ó, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então, o que é isso? O que ele falou para aquele homem? Ele falou, se você crer no Senhor Jesus, a aliança vai ser estabelecida entre Jesus, você e toda a tua casa será salva. Amém. Ou seja, o sangue da nova aliança pode salvar a tua casa, mas você tem que crer. Você tem que se converter, você tem que se arrepender dos seus pecados. Então, Noé está no mesmo padrão, mesmo princípio. Deus olha para o Noé e fala assim, eu vou fazer aliança com essa família, por causa dele. E a crença na identidade, né? Porque quando alguém te pergunta assim, qual é teu nome, você não fica em dúvida, né? Quem você é. A gente tem certeza. Sim, com certeza. Então, essa crença na essência, nessa identidade de Deus, né? Por isso, crê no Senhor Jesus, creia na palavra. Amém. Se você receber a palavra, irmão, você vai receber a palavra e a tua família vai ser aliançada. Esse é o ponto-chave. Deus estabelece aliança com família, senão ele teria só colocado Noé naquela arca. Porque Noé era justo. A Bíblia não fala que Sem, Cão e Jafé eram justos. A Bíblia não fala que as mulheres de Noé, de Sem, Cão e Jafé eram justas. 8 pessoas entraram naquela arca, mas Deus falou assim, ó, um deles é um homem justo, temente a Deus, que se aparta do mal. Amém. Então você vê que Deus estabelece aliança. Por quê? Porque, primeiro, ele quer uma identidade nova. Ele quer que a gente tenha uma vida que reflita quem ele é. E quando a gente faz isso, a gente começa a aliançar toda a nossa família, porque Deus vai imprimir na família a identidade. Amém. Então Deus vai visitando a família um por um. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, Deus vai visitar a tua família. Amém. Deus é poderoso para salvar a tua família, mas você precisa receber uma nova identidade. Você precisa nascer de novo. Quando você nasce de novo, a Bíblia fala, você é uma nova criatura. Então as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Olha só que forte. Quer dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é. A aliança de Deus, ela vem mudar quem nós somos. E nós não podemos nos aliançar com Deus e não querer mudar quem nós somos. Eu não posso me aliançar com Deus e não querer mudar. E não querer me arrepender. Ou seja, se eu não estiver disposto a abrir mão de quem eu sou, ou seja, aquilo que eu faço reflete quem eu sou. Se eu sou um cara que engana, que mata, que mente, que rouba, que se prostitui, que usa drogas, eu já estou definido, a minha identidade está definida. Se eu venho para Jesus só para querer ser abençoado e não quero abandonar meus pecados, Deus não vai me abençoar. Por quê? Se alguém está em Cristo, nova criatura é.
Paulo falou para o carcereiro, se você se transformar numa nova criatura, a aliança alcança a tua parentela. E praticamente de forma instantânea. Instantânea. Então, quer dizer, naquela noite a Bíblia diz que ele se converteu e toda a sua casa foi batizada, seus filhos, sua esposa. Ele foi, chamou um monte de gente lá e o pessoal todo se converteu. Ou seja, o que mudou para o carcereiro? E o batismo tem a ver com, né, morrer. Morte. E vida. Novo né? nascimento. Novo nascimento, nova identidade. Glória Sem ter uma identidade que não... antiga. Isso, para ter uma identidade nova. E isso na família, meu querido. Então a família precisa nascer de novo. Mas olha que interessante, por causa de um. Então você é uma chave. Amém. Para que Deus aliance a tua família. Para que Deus possa salvar a tua família. Você é a chave, irmão. Crê no Senhor Jesus. Seja mudado, transformado por Ele. Permita que o Espírito de Deus transforme a tua vida. É um processo. Mas se você fizer isso e falar, Senhor, eis-me aqui, eu creio, eu quero nascer de novo, aí Deus vai fazer você se transformar numa nova criatura. Você será uma nova pessoa. Você terá novos pensamentos, você terá novos sentimentos. Deus vai trocar quem você é por dentro. E por conta disso, as bênçãos começarão a ser acrescentadas. Amém. Por quê? Porque as novas criaturas são abençoadas. E é interessante que assim, é crer, né, e fazer aliança em todas as áreas, né? Porque do jeito que Deus é triuno, nós também somos triunos e a gente tem várias áreas na nossa vida e essa aliança tem que ser completa, né? Porque muitas vezes é uma entrega de uma parte e de outra não. Né? Essa área, tudo bem, ok, tá aliançada com Deus, mas essa parte não. Tem coisas que eu escondo, tem coisas que eu quero preservar. Então, é aliança completa. Ou seja, tudo, não é comunhão parcial de bens. É comunhão total. Exato. Aquele carcereiro ia se matar. Na realidade, ele se matou. Ele morreu. Para aquela vida velha. E ressuscitou. Quando ele se batizou. É isso mesmo. Então, Deus quer ressuscitar a tua família. Deus quer dar uma nova identidade para a tua família, para a minha família. Deus quer transformar quem nós somos. Amém. Isso é a base de qualquer aliança com Deus. Se Deus não puder tocar na minha identidade, Ele não vai tocar em mais nada na minha vida. Então Ele não vai fazer aliança comigo. E a essência muda o resto, né? Sim, sim. A essência que vai atrair o restante. Isso, né? Um bolo é um bolo normalmente, mas o que vai mudar vai ser a essência. Vai ser a essência. Então, olha só que forte isso, meu irmão. Né? Em Gênesis 17, 7 a 8, Deus está falando com um homem chamado Abraão. Então, olha só. Em Gênesis 17, estabelecerei a minha aliança entre mim, Deus está falando para Abraão, eu vou estabelecer a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua. Amém, amém. Para ser o teu Deus e para ser o Deus da tua descendência. Amém. Então, meu querido, eu não sei, né, o que você pensa quando a gente lê um texto desse, mas Deus, que é eterno, Ele está prometendo para um homem que é temporário. Nós somos temporários. Nossa vida é temporária. Aqui nessa terra. Uma parte, né? Porque a nossa alma é eterna. Sim, mas nós vamos morrer. Peraí, deixa eu ver se eu entendi, Deus. O que o Senhor vai me dar? Cabeça de homem, tá? Cabeça de homem finito, que vai acabar amanhã. Eu vou viver mais uns 40, 50 anos. Então eu quero viver esses 40, 50 anos numa boa. O que eu tenho que fazer, Deus? Eu sou assim, não. Eu não tenho esse pensamento que você tem. Eu não tenho essa cultura que você tem. Os meus pensamentos são mais altos que os teus. E os meus caminhos são muito mais elevados que os teus. Então, Abraão, primeira coisa, lembra lá em Gênesis 12 que eu falei para você? Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Por quê? Porque eu
Estou te mandando. Eu te abençoarei. E ele fala assim, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. O que você tem que fazer nessa aliança? Seja uma bênção. Amém, amém. Então, essa é a parte que quase ninguém lembra. Eu lembro que eu sou herdeiro de Abraão. Sou herdeiro de Abraão. Eu vou receber todas as promessas de Abraão. Pensa nas promessas de Abraão. As promessas de Abraão são muito fortes, irmão. Mas a primeira coisa que a gente tem que compreender, se eu quiser entrar na mesma aliança que Abraão, o pai da fé, entrou, eu preciso ser uma bênção. Amém. E para ser uma bênção, eu não posso me aliançar com maldição. Eu não posso me aliançar com o que causa maldição. O que causa maldição é o pecado, a desobediência, a rebeldia. Então, essas coisas, elas têm a característica de quem é da terra, que não está aliançado na aliança de Abraão. A aliança de Abraão é, seja uma bênção. Se você for uma bênção, o que é ser uma bênção? Ser uma bênção é você ser uma bênção, primeiro, na tua casa. É você ser uma bênção no teu trabalho. Para o teu próximo, isso é ser uma bênção. Amém. Ou seja, quem está perto de você, se você puder ajudar, se você puder se doar, se você puder ter um coração para estender a mão, para se importar, para amar essa pessoa, você é uma bênção. Amém, amém. Então, antes de você falar, puxa, quem vai me ajudar? Ajude alguém. Tem gente pior que você. Você pode ajudar alguém. Quando você faz isso, você começa a falar a linguagem da aliança de Abraão. E a aliança que Deus estabeleceu com Abraão não foi só com a pessoa de Abraão. Eu estabelecerei a minha aliança entre ti e mim, entre a tua descendência e eu. Então, nós seremos aliançados. Quem nascer da sua descendência, quem nascer, vai estar debaixo dessa aliança. Amém. Olha como Deus escolhe linhagens. Deus escolhe linhagem. O que é uma linhagem? Uma linhagem é pai, filho, neto, bisneto, tataraneto. E aí vai isso. Deus escolhe linhagens de pessoas. Amém. Isso está na Bíblia inteira. Linhagem. Esse é um linguajar divino. Ou seja, Deus escolhe linhagens. Você pode ver a linhagem de Caim, é uma linhagem fora da aliança com Deus. Mas a linhagem de Sete, não. A linhagem de Sete, na linhagem de Sete você tem o Matusalém, o cara que mais viveu no planeta Terra, 965 anos. E você tem o Enoque. O Enoque que foi o primeiro homem que foi arrebatado para Deus. Então aí você percebe o que é uma aliança com Deus. É muito longa. Verdade. Por isso Deus fala, eu faço misericórdia até 1000 gerações. Porque eu tenho uma aliança com aquele que guarda os meus mandamentos e me ama. Então, se você amar a Deus e guardar os mandamentos, até 1000 gerações da sua casa serão aliançadas com Deus. Porque Deus faz aliança com as famílias. Amém. E Deus falou para Abraão, em ti, Abraão, serão benditas as famílias. Em ti serão benditas as coletividades. Então, Deus, ele fala sobre famílias. Famílias. Não dá para você sair da sua família e falar assim, eu não quero fazer parte disso. Se você sair da sua família, se você se separar da sua esposa, você está se separando de Deus, porque o cenário profético para que você seja aliançado com Deus é a família. Se você não é casado, você precisa proteger a tua aliança com teus pais. Por quê? Porque se você honrar pai e mãe, Verdade. se você honrar o pai e a mãe, o teu pai biológico, a tua mãe biológica, se você honrar eles, você vai ser abençoado. Porque Deus tem uma aliança com famílias. Se você não honra pai e mãe, quer dizer, você está quebrando uma aliança, está dividindo a família. Então, Deus tem um modelo, um cenário para te abençoar. Amém. A transformação de quem nós somos e a transformação da nossa família. Amém.
Então, quanto mais você se submete ao mover de Deus para transformar o teu caráter, quanto mais você se submete ao Espírito Santo para que ele transforme você, a sua essência, Senhor, muda quem eu sou. Se você ora desse jeito, fala, Senhor, eu preciso mudar o meu caráter, eu não suporto mais, não a pobreza, eu não suporto mais o pecado. Se você pedir, Deus, me liberta desse pecado, Amém. Você está falando uma linguagem que Deus entende. Agora as pessoas elas não querem se livrar dos seus pecados, porque o pecado é gostoso, causa prazer. Então elas querem manter os pecados, não querem lidar com esses pecados e querem as bênçãos de Deus. Então quer abençoar a tua família, a tua casa? Lembra de uma coisa, irmão, a aliança de Deus não é temporária. Amém. Ela é eterna, ela é perpétua. Deus não te chamou para amanhã te abandonar. Deus não faz aliança com alguém, amanhã abandona essa pessoa. O Abraão foi chamado por Deus, Abraão errou, desobedeceu a Deus. Deus falou, eu tenho uma aliança com ele, por quê? Porque ele obedeceu a minha voz. Então, eu tenho que transformar quem ele é. Deus ia buscar ele no Egito, Deus ia buscar ele não sei onde, Deus arrumava lá a questão da Agar, do filho bastardo que nasceu. Então, tudo isso, Deus teve que se envolver. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com você. Eu não vou deixar você no pecado. Eu não vou deixar você no erro. Eu vou cumprir a minha palavra com você. E ele não falha nem um dia, né? Porque na viração do dia ele aparecia para ter, né, comunhão com Adão, né? Com Adão, exatamente. Mesmo no dia em que Adão, né, falhou e Eva, mesmo assim ele apareceu. Ele apareceu, quer dizer, ele nunca fica distante de nós. E esse é um ponto chave que a pastora Cláudia está falando. A Bíblia diz assim, ó, ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Porque quando Deus faz uma aliança, meu irmão, quando Deus faz uma aliança, sabe o que Deus empenha nessa aliança? Ele empenha ele mesmo. Ele fala assim, ó, certamente te abençoarei. Amém. Certamente. Ele jurou por ele mesmo. Então, quando você e eu erramos, Jesus, ele vem, intercede por nós, e ele fala assim, olha, Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. E aí ele trabalha para que o arrependimento venha novamente para o nosso coração. E o arrependimento chegando no nosso coração, a nossa identidade, ela é purificada novamente e nós podemos ser restaurados e ter comunhão. Por isso, se confessarmos os nossos pecados, olha só o texto, se confessar o meu pecado? Não. Não, os nossos. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Então, na aliança com Deus existe perdão, existe restauração, existe purificação. Amém, eu creio. E nos purificar de toda injustiça. Deus vai tirar a injustiça quando? Quando eu e a minha esposa começarmos a confessar, aliás, nós começamos a ter essa prática há alguns anos. De confessar pecado todo dia. Todo dia a gente confessa pecado, meu irmão. Eu quero te dar essa dica, se você achar que é bom para a tua família, junto com a tua esposa, assim, vamos confessar pecado, para que o pecado não cresça, o fermento não levede toda a massa, o pecado não destrua a nossa identidade. Então vamos confessar pecado todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Não dá para brincar com o pecado não, meu irmão. O pecado destrói a essência de Deus na nossa vida. Porque Deus é santo, Deus não se mistura com o pecado. Isso. Então não dá para você ser o templo de Deus e o templo dos demônios. Não dá para você comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não dá. Para você ter uma esposa e ter uma amante. Não dá. Não dá para você dar o dízimo, a oferta e sonegar imposto. Não dá. Porque não é essa a essência de Deus. Não dá. Não dá para você pactuar com o pecado. Então, primeiro objetivo de uma aliança de Deus com a família,
mudar quem é familiar, a estrutura, Amém. a essência da família, a identidade familiar. Os hábitos. Os hábitos, a cultura da família, a filosofia da família. Você pode perceber, quando Jesus está governando uma família, quando ele é o Senhor de uma família, irmão, é paz. Todo mundo na mesa, todo mundo gosta de estar junto na mesa para comer, tomar uma refeição. É paz. Nós podemos conversar livremente. Nós podemos abrir o coração para o outro com confiança. Um não esconde nada do outro. Por quê? Porque Deus, ele está numa aliança com essa família. E Deus é luz e não há treva alguma nele. Então a luz de Deus está nessa família. E se nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Então isso é para nossa família. Se nós andarmos na luz. Amém. Então confessar o pecado, o que é? É manter a nossa vida na luz. E manter o diálogo, né? Sim. Porque a vinda de Deus na viração era para conversar, é para ter diálogo. Exatamente. Então, assim, às vezes a gente deixa de dialogar por vários instrumentos que interrompem, né? Então, televisão, celular, coisas que entram no meio para não haver comunicação. E a comida, ela aproxima as pessoas, né? Ela une as pessoas. E a família, ela precisa ter essa prática, pelo menos de hábitos, onde estejam de fato em comunhão, unidas. Então, não dá para cada um estar num lugar. Não. É muito forte isso. E você vê, né, essa questão que a pastora Cláudia, olha as revelações, ainda bem, né? Meu Deus. A refeição. Qual foi o maior símbolo da nova aliança de Jesus? A ceia. Então Jesus pega os seus discípulos e ele junta os discípulos numa mesa e ele pega pão e vinho. E ele começa a partir o pão e fala assim, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Verdade. E depois ele pega o suco, o vinho, e ele fala assim, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Foi numa mesa e todos eles se alimentaram juntos. Não, e é interessante que assim, Judas estava lá. Sim, sim. E qual que é a tendência? A gente acabar não querendo estar com as pessoas da nossa família que nos incomodam, né? E mais do que assim, entregar para morrer, né? Acho que não tem incômodo maior nesse sentido. Mas Jesus, ele manteve todos ali. Então ele não excluiu ninguém. Sim. Ele colocou os 12 lá. Todos ali, né? Então ele não se afastou de ninguém. Né? Então, assim, ele ainda deu oportunidade. Eu entendo que na hora que ele falou assim, um de vós vai me trair, ele deu oportunidade dessa confissão de pecado. Assim como Deus, né, deu oportunidade para Adão, falar assim, poxa, né, nós erramos. O que você fez, né? O que você fez, tal, enfim, né, não ficar acusando. Ele fez a mesma coisa com Judas. Então, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele vai dar sempre oportunidade de uma restauração. De uma restauração. É muito forte isso. E olha só essa questão do alimento, né? Por causa de uma refeição em família, nós caímos. Ou seja, o casal se alimentou da desobediência. O casal se alimentou daquilo que era errado. Isso afastou o casal de Deus. E num ato de alimentação, foi quebrada aquela refeição maligna da desobediência. Exato. Ou seja, aquela ceia era a ceia da obediência, da entrega. Então Deus quebra, né? Quando nós estamos reunidos, Ele quebra nessa refeição toda a desobediência. Esse é o propósito de Deus, quebrar a desobediência na família. A família desobedeceu, pois em Cristo. Cristo obedeceu. Cristo obedeceu. E se você e a sua família se alimentarem de Cristo à mesa, a palavra é Cristo.
vocês vão comer do pão da obediência. Isso. E vai quebrar a desobediência. E é interessante que assim, a história ela pode ser reescrita sempre. Sim. Né? Então essa questão, né, de Adão e Eva terem comido, né, numa refeição, terem caído, vem a ceia de Jesus. E às vezes a gente fica questionando a Deus, né? Por que eu estou passando pela mesma situação sempre? Enquanto aquela história não for reescrita com Jesus participando, Você ainda está na primeira. você ainda vai estar lá na primeira refeição e vai passar pela mesma situação. Falar assim, mas por que eu não saio dessa situação? Enquanto você não reescrever, fazer de forma diferente, a história vai se repetir. A gente tem uma oportunidade diária de reescrever uma história na nossa família. E você vê que ele fala assim, fazer isso todas as vezes que vocês se reunirem. Isso. Em memória de mim. Isso. Então olha a chave que Jesus está trazendo para a família. Vocês têm que se reunir. E vocês têm que se alimentar juntos. Do quê? Do pão. Todas as vezes que vocês se reunirem, vocês vão se alimentar juntos do pão e do vinho. E o que isso vai fazer? Isso vai renovar a aliança. A aliança entre Deus e a família. Amém. A aliança entre Deus e a família reunida. Amém. Então, todas as vezes que vocês se reunirem, tomem a ceia. Mas com essa palavra, ou seja, eu vou me alimentar da obediência. Amém. E eu vou deixar com que a obediência transforme quem eu sou, desobediente. Então eu estou lutando contra o pecado. E agora? Isso. Come o pão da obediência, discirna o corpo de Cristo, que foi partido por causa da nossa desobediência. Ele pagou o preço de morte. O preço de morte que foi determinado lá no Éden. No dia que vocês comerem, certamente morrereis. E aí Jesus falou assim, peraí, quem vai morrer sou eu. Você não precisa morrer. Amém. João capítulo 6, ele começa a falar, se vocês se alimentarem do meu corpo, e se vocês beberem o meu sangue, vocês têm parte comigo. O que é parte Amém. com ele? Se você se alimentar de mim, você tem parte comigo. Isso. Você tem aliança comigo. Isso. E se você se alimentar de mim, você será aquilo que você está se alimentando. E o que acontece, né? E o corpo e o sangue? É a palavra integral. Não dá pra gente pegar uma parte da palavra, ok, outra parte não. Então tem muitas pessoas que se pautam falando assim, o Velho Testamento não é para viver agora. Não, é a palavra inteira, corpo e sangue. Corpo e sangue, tudo. Jesus de forma inteira. De forma completa. De forma completa. E o que é interessante, corpo e sangue é quando a pessoa está viva. Sim. Porque quando a pessoa morre, o sangue sai do corpo. Então, comer o corpo, né? E o sangue, ou seja, é Jesus vivo. Vivo. Por isso João 6. Isso. Aquele que se alimenta do meu corpo e bebe o meu sangue, viverá por mim. Isso. Viverá por mim. Isso, porque é vida. Vida. Isso. Porque a minha carne é verdadeiramente comida. Isso. E o meu sangue é verdadeiramente bebida. Ele está falando, gente, vocês precisam se alimentar daquilo que Deus está oferecendo para a família. E o corpo tem a ver com sustento. E o sangue tem a ver com proteção. Amém. Então, pegar só a parte assim, eu quero sustento, não vai resolver nada se não tiver proteção. E como eu estou protegido? Se eu tiver em obediência, porque a ausência de obediência é ausência de proteção. Sim. Que forte, hein? O fruto da desobediência e a carne. A carne elimina o fruto da desobediência. E o sangue sela. Isso. O sangue sela esse novo pacto. Então, se você tiver essa revelação discernindo o corpo, porque a gente tem que comer da ceia, discernindo o corpo, ou seja, tendo a revelação do que nós estamos fazendo.
E assim, e o sangue, ele tem o poder de vedar todas as brechas do corpo. É verdade. É o Blood Patch. Existe um procedimento médico que eles injetam sangue. Tira seu próprio sangue E colocam em algum lugar onde tem uma hemorragia. E o sangue contém plaquetas. As plaquetas, quando você faz um corte, as plaquetas entram em atuação para vedar aquela brecha. Por quê? Porque senão o sangue corre e você perde a vida. Por quê? O sangue é a vida do corpo. Isso. Então, olha só, irmão. Se você tiver a revelação da carne e do sangue, você não vai tomar a ceia para você ser abençoado. Você vai tomar a ceia para que você seja transformado, é diferente. Isso. A bênção é apenas a consequência da transformação. Amém? Por isso a palavra de Deus fala, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, o que é isso? Se alimentar da carne e do sangue. Isso. É forte, povo meu. É forte, povo meu. Amém? Então, grava bem isso, meu irmão. Deus faz aliança com famílias. E não adianta você falar, minha família, eu não quero mais nem saber da minha família. Mas Deus quer saber da tua família. Isso. No momento que você faz aliança com Deus, Deus não conhece indivíduos, Deus conhece linhagens. Isso. E Deus vai atrás da tua família. Ah, mas eles estão muito longe. Para Deus não tem longe. Deus não precisa pegar um avião para ir atrás deles. Deus é onipresente, Ele vai estar lá onde você... não sei, Ele vai pegar eles embaixo da terra, não importa, irmão. Vai tirar eles do vício. Ah, ele está na boca fumando. Vai lá na boca, Ele vai se revelar para eles. Por quê? Porque Ele tem aliança com a família. Isso. Mas quem fez aliança com a família aqui? Foi o cidadão ali que entrou numa igreja, que se converteu, se batizou, nasceu de novo, Amém. Mudou a sua identidade e por causa da aliança dessa pessoa com a sua parentela, essa identidade começa a impregnar nos outros. Ó, eu me converti, irmão, me converti. Teve gente que parou de fumar, parou de beber, ó, um monte de gente morreu, foi para o céu. Da minha família, foi para o céu. Por quê? Porque Deus aliança a família. Amém. Deus faz aliança com famílias. Deus não vai aliançar meu CPF, Deus não vai aliançar meu CNPJ, Deus não vai aliançar o meu trabalho, Deus não vai aliançar nada disso. A aliança de Deus é com a família. Isso. E com a família, se Deus trouxer a transformação da identidade na família, então a família vai viver a bênção, mas a bênção não vai ser importante para a família. O que é importante para a família? Eu quero me parecer mais com Deus. Eu quero me parecer mais com Deus. Então, você quer saber se você tem aliança com Deus? Vou te dar uma percepção, uma autopercepção, uma metacognição. Metaconsciência. Você vai poder entender se você tem aliança com Deus quando você começa a não querer mais o pecado na sua vida. Você fala assim, eu não posso pecar. O cara te chamou para beber. Não quero. Por quê? Não sei, eu acho errado. Você começou a achar coisa errada, irmão. Mas a pessoa vai falar assim, por quê? O meu chefe falou um dia para mim assim, vamos lá beber. Eu falei, não bebo mais. Por que você não bebe? Porque você é da igreja? Não, eu não bebo porque eu não quero. O que mudou foi a minha essência. Por quê? Porque Jesus entrou no meu coração. Então, o principal sinal é que você tem aliança com Deus, que a tua família tem aliança com Deus, é que nós, como família, paramos de desobedecer os mandamentos de Deus. É sinal que Deus entrou, irmão. Porque o que acontece? Deus é poder. Deus é poder. Quando nós estamos aliançados com Deus, nós estamos empoderados para decidir. Sim, liberdade. A gente tem a liberdade, nós temos a autonomia, o empoderamento para decidir escolher aquilo que a gente quiser. E a gente fica tão impregnado da essência de Deus que fala assim, meu Deus, eu não quero mais errar. Porque eu me alimentei do pão da obediência. E eu tomei o sangue que veda toda a brecha. Toda a brecha.
Então, a aliança de Deus é com a tua família, irmão. E é interessante, eu já fiz esse procedimento de blood patch, né? Eu quase morri por uma falha médica, eles tiraram o líquor da minha espinha e o médico errou. E eu fiquei com uma dor de cabeça absurda, absurda. E enquanto eu não fiz esse procedimento do blood patch, olha que interessante. Enquanto eu não fiz esse procedimento do blood patch, a dor não cessou. E esse procedimento não é feito por uma pessoa só, por duas. Nós estávamos em 3 no centro cirúrgico. Eu mais 2 médicos. Na hora que fez o procedimento do blood patch, a dor tirou com a mão. Sumiu. O teu sangue fez a dor sumir. Isso. Então, o que acontece? Quantas dores, né, temos vivido emocionalmente falando? Quantas coisas nós temos passado? Então, a aliança com Deus pode tirar os nossos sofrimentos instantaneamente. Porque Ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Nossas enfermidades tomou sobre si. Meu querido, isso é muito forte. Deus está aliançado com a tua família. Amém. Deus está aliançado com a nossa família. Deus olha como famílias. Quando Deus aliança Abraão, Ele aliança toda a descendência de Abraão. Isso. E eu vou dizer uma coisa, irmão. Deus é fiel mesmo depois que Abraão morreu. Abraão morreu. Deus continuou fiel. Milhares e milhares de anos depois, Deus se lembrou da aliança com Abraão. Amém. Porque em ti, Abraão, serão benditas as famílias da terra. Eu acredito que aqui deve ter, sei lá, eu não sou tão estudioso assim, mas uns 4.000 anos, uns 6.000 anos. Nós estamos há 6.000 anos dessa aliança. E você pode ser abençoado por causa de Abraão. Eu posso ser abençoado por causa de Abraão. Em ti, Abraão, serão abençoadas as famílias da terra. Quando a palavra de Deus me garante que nós somos herdeiros de Abraão. Herdeiros da promessa de Abraão. Não, e Abraão é um exemplo de que ele tomou posse do empoderamento. Ele decidiu sair da parentela, ou seja, ele foi empoderado. Foi empoderado para fazer isso. Então, cada vez que você permite a sua essência ser alterada, irmão, Deus quer mudar quem nós somos com a aliança. A aliança é a primeira coisa, irmão, mudar quem nós somos. Deus não vai pular essa etapa da aliança. Amém. E depois mudar o que nós temos, nossos resultados. Amém. Primeiro muda quem eu sou, depois muda o que eu tenho. Amém? Amém. Glória a Deus. Tremendo. Tremendo. Não é verdade? Então nós vamos falar de aliança, irmão. Se prepara. Né? Você vai querer fazer aliança com Deus. Amém, pastor? Amém. E, né, a gente já falou sobre isso, mas a importância, né, do casal usar uma aliança, né? É uma simbologia e uma proteção. Uma proteção. Amém? Então não deixe de usar uma aliança. Você sabe que você mudou. Isso. Na aliança com Deus. Quando você dá importância para a aliança que você tem com a tua esposa, Amém, em primeiro lugar. Mais do que com o contrato de trabalho com a tua empresa. Mais do que a sociedade que você tem na sua indústria, na sua empresa, no seu empresariado. Quando você considera a aliança com Deus, a aliança com a esposa, em primeiro lugar, é um sinal de que você está num cenário profético de bênção. Amém. Agora, quando você inverte essa ordem, muita gente inverte essa ordem. Coloca a aliança com Deus em último lugar, coloca a aliança com a esposa em último lugar. E aí vai trabalhar, por quê? Porque a aliança para essa pessoa é com as riquezas. Deus não vai fazer uma aliança com uma pessoa que tem aliança com as riquezas. Então, meu irmão, olha, eu quero dar mais uma, está vindo uns textos aqui, mas Jesus chega para um homem, um pescador, que estava na pobreza, certo? Não pesquei, não peguei nada. Eu estou liso, não tenho nada.
Jesus fala assim, empresta o teu barco para mim. Aí pegou, entrou no barco daquele pescador. O pescador não tem nada. Imagina se Jesus pede uma oferta. O pescador fala assim, eu não tenho nada. Não pesquei nada. Aí Jesus fala assim, ó, então lança a tua rede no mar. E ele fala assim, Senhor, olha, havendo pescado a noite toda, eu não peguei nada. Mas sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. E ele volta. Quando ele volta, ele percebe que ele está rico. Ou seja, o que aquele pescador tem agora? Ele tem uma indústria de peixe, irmão. Ele podia fazer peixe enlatado, do coqueiro, né? Gomes da Costa, podia... Peixe enlatado Pedro, podia fazer lá os enlatados, ele podia vender peixe, ele ficou rico. Aí Jesus chega para ele e fala assim, deixa tudo e me segue. Espera aí, só um minuto, deixa eu ver se eu entendi. Eu coloquei Jesus no meu barco, ele está falando para deixar tudo e seguir ele. Por que Jesus está fazendo isso? Porque ele quer mudar quem Pedro é. Amém. Ele não quer mudar o que Pedro tem. Ele quer mudar quem Pedro é. Isso. Eu quero transformar você em pescador de homens. Eu quero mudar sua identidade. Mas se você não deixar sua velha identidade, não tem como eu transformar nem você e nem a tua família. E nem a tua descendência. Você vê, a sogra de Pedro estava doente. Jesus entrou na casa de Pedro, tocou na sogra de Pedro e a sogra foi curada e ela servia eles, servia Jesus. Porque Jesus tem aliança com a sogra. Isso. Jesus tem aliança com a sogra, meu irmão. Que forte isso. Você foi aliançado com Deus? Não, Deus olha e fala assim, eu me aliancei com a tua sogra, com o teu cunhado, com o teu filho, com o teu primo. Amém. Todo mundo tem aliança comigo. Eu vou curar todo mundo. Amém. E as pessoas serão alcançadas para que elas sejam mudadas e possam me servir. Amém. Amém. Então, meu irmão, quando você pensar em Jesus, a palavra de Deus, comece a olhar dessa maneira. Amém. Porque Deus não está olhando você sozinho. Amém. Deus não olhou Noé sozinho, não olhou Abraão sozinho, não olhou Adão sozinho. Tudo que Deus fez, tudo que Deus falou, tudo que Deus prometeu, tinha a ver com famílias. Amém. E Deus não vai desistir, não vai mudar, só porque nós queremos. Amém. Deus não vai abençoar só a nossa geração. Ele vai abençoar as gerações seguintes. Porque Deus é assim. Amém. Amém? Amém, pastor? Amém. Quer fazer considerações? Perdão. Não, fica tranquilo. Não, só as considerações que vai ter uma live em seguida, né, do apóstolo Josué com o profeta Christian. Então é melhor a gente orar. Amém, vamos orar, né? Gente. Vamos Amém? orar. Então semana que vem tem mais, a gente vai continuar nesse assunto aqui, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, sim, Pai. Nós queremos te agradecer pela tua palavra. Amém, que nos ensina, Pai, que nos revela que nós temos uma aliança poderosa, amém, que o Senhor tem aliança com a nossa família. Pai, nós te agradecemos, sim, porque Pai. Nós não estamos sozinhos. Por causa dessa aliança, Pai, amém. Nós podemos receber profeticamente a salvação dos nossos amém. Familiares. Amém. Nossos familiares serão curados, serão restaurados, serão transformados, eles alcançarão arrependimento. Amém. O Espírito Santo vai tratar com eles. Amém. Por causa da aliança que o Senhor tem conosco, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos. Abençoamos cada amém. família, abençoamos cada família representada e decretamos um tempo de transformação, um tempo de mudança amém. De caráter, um tempo de libertação de amém, pecados, Pai. De vícios, e em nome de Jesus, Pai, nós declaramos sobre cada família sim, que a Pai, revelação Senhor. do Senhor chegará, haverá uma transformação amém. Em cada uma dessas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê amém. A paz. Amém? Semana que vem tem mais. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um, viu? Amém.